Olá, pessoal, tudo bem? E hoje a gente está num formato diferente de gravação. Eu estou com um convidado super especial, mas primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Karina Lizauskas, especialista em endodontia e radiologia. E hoje eu estou com um amigo querido, Regis Carvalho, eu vou apresentá-lo. O Regis é do mercado financeiro, ele estudou no Dartmouth College, nos Estados Unidos, trabalhou em Wall Street, em Nova York, correto, Regis? Além de ter trabalhado na Europa também, e agora está no Brasil, trabalhando com crédito estruturado, é isso, crédito estruturado, e no mercado financeiro há mais de 25 anos. Regis, muito obrigada por você estar aqui hoje comigo. Oi, prazer, Karina, bom reencontrar você aí, prazer a todos. A ideia nossa que a gente tinha falado é trazer um pouco da experiência de profissionais que viveram a vida inteira no mercado financeiro, né? Para a área de profissionais liberais, né? Sim. Então, eu acho que é uma boa ideia para a gente trocar, né? Com certeza, obrigada por sua participação hoje, Regis. E eu vou à primeira pergunta. Bom, quais os riscos e oportunidades para um profissional liberal? O que você poderia falar sobre isso? Olha, eu costumo falar que, independente da profissão que você tem, a gente se divide em duas coisas. Uma é o teu planejamento, e metas e como você segue isso aí, e outra é como você faz com a sua renda, que é a parte de investimentos, né? Na parte de planejamento, eu acho que o chave é a gente conseguir definir as metas, né? Independente se você ganha pouco, muito, ou já está no final, já quase aposentando, no meio da carreira, ou se acabou de sair da faculdade. Eu conheço várias pessoas, uns ganharam muito dinheiro, outros ganharam pouco, e muitas vezes quem ganhou muito dinheiro não se planejou e chega não tão bem, né? E pessoas que não ganharam normal, né? Conseguem fazer muito mais coisa. Então tudo se resume na nossa ideia de você planejar corretamente. Você saber o que são as metas de curto prazo, metas de longo prazo, quanto você ganha. No caso profissional liberal, você tem uma instabilidade natural, né, de mercado. Então, como você faz uma previsão de vendas dos seus serviços, né, quanto que você vai ter de custos, quanto você tem que alocar, né? Isso daí é da parte de planejamento. E separar o que é a vida pessoal da vida profissional, né? Para você fazer retiradas, né? Igual quando você é empregado, você tem o seu salário. No caso, você gerencia a sua empresa e as suas próprias finanças, né? Ô Regis, então você acabou de falar que independe de quanto a pessoa ganha. Então, uma pessoa que ganha pouco, se planejar corretamente, você acha que ele pode juntar um dinheiro? Vai ser um pouco mais difícil, digamos assim, ele juntar o dinheiro, atingir as metas que ele quer? Seria isso? Olha, na verdade é você saber quais são suas metas realísticas, né? E como eu falei, você tem que se planejar, né? Independente de quanto você ganha, a chave é você fazer o planejamento. Sim. E você fazer as suas metas realísticas e você, quanto antes você começa. Ontem mesmo eu estava conversando com outra pessoa de mercado, ele fala, puxa, sobre aposentadoria, que muitas vezes o pessoal olha só no final, né? Mas quanto antes, desde a faculdade, eu vejo, se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje, a orientação, né? Essa foi uma ideia da gente estar junto, Sim. que de hoje, naquela época, você consegue... A gente fala nos Estados Unidos cut corners, né? Você pega os atalhos, né? Então, independente se da tua renda, se você acabou de sair da faculdade, ou se você já tem uma carreira estabelecida, é definir as metas e quanto você consegue economizar e precisa economizar para definir suas metas de curto, médio e longo prazo. Perfeito, né? Isso que você falou, se a gente tivesse a cabeça no início, né, quando jovem, a gente erraria menos, digamos assim, né? E Regis, qual a dica que você dá para nós, profissionais liberais? Aqui é mais para a área da saúde, então o que você indicaria para nós? Olha, eu voltaria a falar isso daí. Vou pegar o exemplo do seu caso, né, Karina? A gente conhece há um tempinho, né? Você tem a sua clínica, né? Você sabe qual que é a sua receita anual, mais ou menos. Quanto que varia isso daí, qual o seu custo de aluguel, com materiais, custos variáveis, custos fixos, né? Você tem a tua vida pessoal,
você sabe o que você quer fazer o ano que vem, esse ano, né? Suas metas de daqui a 2 anos, 3 anos e a longo prazo também, né? Então, é importante, pegando o seu exemplo, você planejar. Então, você ter coisas tão simples como o fluxo de caixa, você saber ter uma planilha com fluxo de caixa, você saber quanto você ganha mensalmente. Você fazer essa planilha, sei lá, tem gente que faz semanal, a 15 dias, né? Mas é tudo uma questão de você saber quanto que você tem na mão, né? É diferente quando a gente é empregado. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro como empregado, como executivo, e o dinheiro vem, né? A gente tem um bônus, né? Que é a parte que a gente não sabe, né? Mas você tem o salário. Eu já fui empreendedor também, quando você está empreendendo, você não sabe, você tem instabilidade, né? Correto. E outras pessoas dependem de você. Então, chave é você planejar, entendeu? Você sabe que é interessante esse ponto que você pegou? Porque, assim, o profissional liberal tem períodos que o consultório vai muito bem e tem períodos que o consultório vai muito mal, né? Então, dá um exemplo disso que você falou de se organizar, de projeção. Como que teríamos que fazer isso? Você pensar no teu colchão. Eu lembro quando era estagiário ainda na GV, tem um amigo meu, o meu melhor amigo, ele falou, olha, é melhor deixar pra gente economizar quando ganhar dinheiro. E hoje eu brinco com ele que é a coisa mais errada que ele falou, né? Porque não, você tem que começar a planejar quando você está na faculdade, né? E ao longo da vida você fazer os seus ajustes, né? Então, pegando essa sua pergunta, a gente tem que saber o que você quer, né? Perfeito. Quais são as suas metas, né? Então, é um mercado que é instável, né? Você tem que ter o teu colchão. Primeiro, você tem filho, você tem família, você quer viajar, você quer comprar um apartamento, quer expandir seu consultório, montar uma rede. Você tem que primeiro saber quais são os seus objetivos. Tá? Primeira coisa na vida profissional, pessoal, saber o que você quer, quais são os seus objetivos. E com base nisso, você faz o seu planejamento. Então, é um mercado totalmente instável, você tem que ter uma gordura. A gente fala de gordura na vida sempre, né? De uma gordura de liquidez. Para você ir nas épocas boas e nas épocas não tão boas, né? Sim. E para isso, você tem que ter uma previsibilidade. A previsibilidade é uma coisa que você faz baseada na tua experiência e na expectativa. Eu sempre trabalhei em cenários. O que é um cenário otimista, que eu vou ganhar bastante? Um cenário base, que é o moderado, e o cenário pessimista. Então você tem que estar preparado no cenário pessimista, quando você vai precisar, para depois você não precisar deixar de fazer os seus planos, ou pior ainda, você fazer dívida, né? Que é muito pior, né? É super pior. E Regis, assim, a gente vê um boom, né? Na internet sobre investimentos, todo mundo virou, de certa forma, expert, né, em mercado financeiro. Qual a dica que você dá para nós sobre investimentos? Tá, eu vou falar o que eu posso falar, né? Basicamente, a ideia aqui é trazer a experiência de quem viveu a vida inteira isso aí, para acender os alertas, né? E ver os riscos e oportunidades que você tem, né? Como experiência. É uma troca de experiência, né? Ninguém é melhor, cada um tem uma experiência em um lado ou de outro, né? E o que eu vejo é o seguinte, o mercado financeiro, você pode ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro, e tem uma expressão nos Estados Unidos que chama não existe almoço de graça, né? There's no free lunch. Uhum. E uma em economia que o risco equivale ao retorno, né? Então não existe alto retorno sem alto risco, né? Senão todo mundo estava milionário, e tem uma coisa também que chama assimetria de informação, né? Então você não teria um mercado perfeito se você fosse tivesse risco baixo com retorno alto. Não existe, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala, eu brinco com você do portfólio que você tem. Gente, né, não é para seguir, eu já levei bronca dele, mas deixa eu só explicar o porquê, Regis, para não... Porque assim, antes de virar esse boom da internet, eu já estudo o mercado financeiro, já gosto das ações, mas é um risco meu, ele sabe, mas ele vai explicar o porquê do minha carteira. Eu vou até dar um exemplo meu de quando eu estava começando, né? E, por exemplo,
ter 80%, por exemplo, em renda variável. Não tem nenhum problema desde que você saiba o risco que você está. Tudo na vida o qual você saber o risco que você corre, né? Eu lembro que no início da minha carreira, quando saí da GV, tava um boom, né? E tinha um relatório em um banco bem famoso, e o mercado em alta, tudo, né? E falando, puxa, e mostrando o histórico de volatilidade a cada 10 anos, 5 anos, né? E estava no pico e uma maneira bem sarcástica, mas muito inteligente, falou, dessa vez é diferente, não é? E não foi. No pico caiu, né? Então, por mais que a gente estude, né? Primeiro que quem não é especialista aí, não trabalha, isso aí não tem 100% do tempo para aplicar em bolsa, para aplicar em títulos, etc. Então, você já corre vários riscos com relação a isso daí. Segundo, você não tem a expertise e a vivência. E mesmo a gente no mercado financeiro, a minha área era outra área, né? Eu aplicava como pessoa física também, mas eu vejo, mesmo na área que você faz aí de ações, de outros tipos de renda variável, né, etc., você corre muito risco. Os bancos, as instituições financeiras ganham muito, perdem muito, mas como eles têm muito mais experiência, uma massa crítica que todo o suporte e o tempo vocês ganham. Vou te dar um exemplo, quando eu estava começando. Eu tinha acabado de sair da GV, no finalzinho da GV, e eu entrei no mercado financeiro, o meu primeiro chefe, que é um cara fantástico, e eles já operavam, né? E eu falei, poxa, eu quero ganhar dinheiro rápido. E é uma coisa que eu vejo, muitas vezes as pessoas querem ganhar mais dinheiro fora da tua atividade principal do que a sua atividade. E isso tem, de novo, não existe almoço de graça. Verdade. Risco, retorno, né? Então não é a salvação da lavoura, o teu investimento. É um apoio para você preservar o teu patrimônio e você poder ganhar um pouco mais do que a média, né? E aí é importante você ter conhecimento, saber o teu risco, né? Ter profissionais que fazem isso aí, né? Dando o meu exemplo, eu tinha acabado de entrar faz uns 6 meses, os diretores do banco estavam comprando bastante ações, né? E eu falei, puxa, eu não vou comprar ação, eu ganho pouco, né? Salário de estagiário, eu quero comprar opção. Opção é muito mais volátil, né? Super. A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas é muito volátil, né? Você pode perder tudo. Day trade, né? Day trade é pior ainda, que você faz no momento que você tem uma estabilidade de mercado, o day trade funciona. Quando você tem volatilidade, você tende a ter muita volatilidade e correr risco muito maior. E eu acabei comprando opção, né? E aí a partir na época foi um evento de eleição no ano lá, e o mercado antecipou. Depois eu aprendi uma máxima no mercado, que o mercado ele antecipa no boato e realiza no fato, né? E eu comecei, ganhou a eleição lá muitos anos atrás, né? Há muitos anos, né? Em 90 e poucos, né? E aí eu falei, puxa, eu vou ganhar muito dinheiro, né? E eu vi a ação despencar, e a opção cair, né? E aí eu falei, vou comprar, agora o preço melhorou, tá barato, eu vou comprar mais, né? E aí eu comprei uma outra opção, né? Enfim, resumo da história, né? Os diretores, eles ganharam, né? Tem mais experiência, né? E eu perdi tudo, né? E, enfim, ao longo da minha vida, dos erros e acertos, né? A gente vai aprendendo, né? Sim. E o que eu aprendi isso daí, a gente saber onde a gente está indo e saber onde a gente tem expertise e onde a gente pode atuar. Não tem nenhum problema, na minha visão, de você ser agressivo. A questão é, se você tiver uma crise, né, que você tenha que ficar com o teu dinheiro parado durante 5 anos, 6 anos, e corre o risco de perder boa parte, você vai querer isso daí? Então é mais ter uma pulga atrás da orelha. Eu acho que a gente ter a percepção dos riscos e falar, puxa, se der errado, o que vai acontecer? Se der certo, o que vou ganhar? Né? E você ponderar, né? Não, eu concordo com você, são riscos, tem que ter sangue frio, né? Que nem quando foi a pandemia que a bolsa despencou.
se eu olhei, eu falei, gente do céu, e agora, né? E realmente, eu acredito da seguinte forma, que talvez quem quer se arriscar um pouco, não coloca tanto dinheiro para ver como que vai evoluindo, né? Mas enfim, isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Mas Regis, agora você tocou um ponto interessante que a gente falou que a educação financeira, investimento, tanto serve para recém-formado como pessoas que já estão com um certo tempo de formado. Então eu vou pegar assim para as pessoas com mais de 40, né? Que tem gente que não sabe como investir, ou seja, ainda dá tempo. E como agir, né? Como que a gente pode agir? De novo, eu queria sair um pouquinho do lado de investimento e do conceito geral. Perfeito. Né? Porque, primeiro que a gente não pode dar recomendação, né? Sim. Só mostrar a experiência e apontar os riscos que tem e cada um tomar o seu caminho com assessoria, etc. Né? Mas o conceito é o quê? Você planejar. Né? Então, de novo, independente se você tem 30, 40, 50 ou está na faculdade, você planejar a sua carreira e a sua vida pessoal e profissional, né? E quanto que você precisa de colchão, tá? Depois, quando se aposentar, qual que é o colchão, qual que são as metas, qual que é a qualidade de vida que você quer ter, né? E o quanto você vai precisar. Então, tudo se resume no que a gente começou a falar desde o início, de você ter as suas metas de curto, médio e longo prazo. Um conceito que eu aprendi lá atrás com um professor americano era quantificar e qualificar. Qualificar é o que eu quero fazer, quantificar é colocar os números, né? Então, como falei, você fazer, saber o que você quer e fazer as suas projeções, né? Saber os custos, quanto que você precisa economizar e você traçar uma estratégia para preservar o teu patrimônio, ou se você é muito agressivo, para correr alguns riscos, mas que não passe necessidade, né? E que você seja recompensado pelo risco, o retorno. Perfeito. Regis, muito obrigada, adorei esse papo. Pessoal, a gente vai fazer mais vídeos. Deixa aqui nos comentários, mandem e-mail, porque as dúvidas a gente pode fazer um vídeo e a gente vai responder. Espero que vocês tenham gostado. Regis, muito obrigada por você estar participando hoje aqui do programa e espero que a gente faça mais vídeos. Prazer, obrigado a todos. Obrigada, até a próxima, pessoal.